Olá, hoje em nossa aula nós vamos aprender a como calcular o consumo de energia elétrica nas residências de alguns aparelhos que funcionam em nossas casas. O ideal é a gente utilizar desse cálculo e calcular para todos os equipamentos que consomem energia elétrica na nossa residência, o tempo que eles ficam ligados, e aí a gente consegue mostrar como foi feito o consumo total de energia elétrica dentro das nossas residências. O consumo de energia elétrica é dado sempre em kWh. Então, a energia elétrica é dada em kWh e esse consumo é dado dentro do que a gente utiliza em 30 dias, em um mês. Então, a média desses cálculos de consumo de energia elétrica em um mês é calculando um tempo total de 30 dias. Então, sempre de uma média de 30 dias. A gente sabe que para calcular a potência de um aparelho, a gente precisa pegar a energia dele e dividir pelo tempo. Então, é dado a sua potência em watts. Então, se a gente inverter, fazer uma regrinha de 3, é o mesmo que a gente dizer que a energia desse aparelho é igual à sua potência vezes o tempo em que ele é utilizado. Então, a gente tem energia é igual a potência vezes tempo. A energia é medida em nossas contas de luz, ela chega em forma de consumo de kWh, kWh. Então, o W, ele significa o consumo de energia em watts. Esse K é um múltiplo, que é o kilowatts. Então, eu tenho, para cada kilowatts, 1000 watts. Então, como a gente consome bastante watts, é dada uma unidade maior, que é o kilowatts de consumo que a gente tem nas nossas residências. Então, a energia, ela vai ser calculada em kilowatts, a potência de cada aparelho, lâmpada, que está conectado, gastando a energia elétrica, vai ser em kilowatts, e o tempo que esse aparelho fica ligado, gastando energia, é medido em hora. Então, quanto maior a potência de um aparelho elétrico, e quanto mais tempo ele ficar ligado, mais o consumo de energia é. Se você quer reduzir o consumo da sua energia elétrica, você vai ter que reduzir o tempo que os aparelhos ficam ligados, trocar por aparelhos de menor potência e manter sempre desligados seus aparelhos. E tirar também as tomadas de stand-by, né? Mesmo desligados, não deixar na tomada. Isso é uma forma da gente economizar energia e vai depois aliviar o nosso bolso. Então, vamos ver a partir de agora vários exemplos de como calcular o consumo de energia elétrica mais o valor a ser pago por esse consumo. Utilizando então a energia é igual a potência vezes o tempo que cada aparelho fica ligado. Por exemplo, em uma casa tem um aquecedor elétrico de água cuja potência é 500 watts e que permanece ligado durante um tempo de 4 horas diariamente. Determine em kWh a quantidade de energia elétrica que esse aquecedor utiliza por dia. Então, o aquecedor mais comum nas regiões do sul, mais frias, e ele está sendo utilizado durante 4 horas por dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar a potência desse aquecedor de 500 watts passar logo para kilowatts. Nessa transferência, a gente vai sempre dividir o valor por 1000, porque cada kilowatts tem 1000 watts. Então, se a potência do aquecedor é 500 watts, dividido por 1000, a potência desse aquecedor é 0,5 watts. Então, com a nossa fórmula, a gente vai pegar essa potência e multiplicar pelo tempo para calcular a energia. Então, a energia é a potência 0,5 vezes o tempo que ele fica ligado, 4 horas. Então, 0,5 vezes 4
2 kWh é o consumo de energia desse aquecedor por dia. No final de um mês, na conta de energia, a gente vai ter 2 kWh vezes 30 dias. Então, um total de 60 kWh pela utilização desse aquecedor durante 4 horas por dia. Então, aqui, como está dizendo, está pedindo por dia, a gente vai parar ali. Se perguntasse por mês, a gente pegava 2 kW e multiplicava por 30, 60 kW. Continuando esse aquecedor, então, utilizando nessas condições, pergunta-se na B. Sabendo que 1 kWh de energia é 0,68 centavos, quanto deve ser pago à companhia de eletricidade pelo funcionamento desse aquecedor nas condições mencionadas durante 30 dias? Agora, preciso um consumo em 30 dias e o valor que eu vou pagar por ele. Então, qual vai ser o valor pago em um dia? É o consumo de 2 kWh em um dia vezes 0,68 centavos. Deu R$ 1,36, vai ser pago em um dia pela utilização desse aquecedor. Mas toda conta de luz é em 30 dias, então a gente vai pegar esse resultado de 1,36 e multiplicar por 30 dias, resultante em R$ 40,80. Então, um aquecedor nessas condições gasta em um mês R$ 40,80. Próximo exemplo. Em uma casa com 4 pessoas, há um chuveiro elétrico cuja potência de 5.500 watts. Sabendo que cada pessoa toma 2 banhos por dia de 15 minutos cada banho, calcule a quantidade de energia elétrica utilizada durante um mês, então durante 30 dias. Primeiro, o chuveiro tem uma potência que está em watts e o nosso consumo de energia em quilowatts. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar 5.500 watts, dividir por 1.000 e aí a gente vai obter 5,5 quilowatts, que é a potência do chuveiro. Segundo passo, para a gente calcular a energia, é saber o tempo total que esse chuveiro fica ligado. Então, o que a gente tem? Ele fica ligado por 4 pessoas, cada pessoa toma 2 banhos por dia e cada banho tem 15 minutos. Então, tem que multiplicar tudo isso. 4 pessoas, cada um toma 2 banhos, então dá 8 banhos diários e considerando cada banho de 15 minutos. Então, 8 banhos diários vezes 15 minutos deu um total de 120 minutos. Como o nosso cálculo de energia em hora, a gente tem que passar esses 120 minutos para hora. Todo mundo sabe, 120 minutos, 2 horas. Mas eu deixei ali especificado que toda vez que a gente tiver um tempo em minuto, a gente precisa dividir por 60 para achar esse tempo em hora. Por quê? Quando a gente tiver algum aparelho que funcione em 20 minutos, por exemplo, como que a gente vai colocar esse tempo na nossa fórmula? A gente vai pegar os 20 minutos e dividir por 60. Então, essa é a regrinha. Não deixe nenhum tempo registrado em minutos. Divida o valor por 60 para registrar em hora e utilizar na nossa fórmula. Então, no nosso caso, 120 minutos, dividimos por 60, igual 2 horas que o chuveiro fica ligado por dia. Então, qual o consumo de energia elétrica em um dia? É a potência do chuveiro 5,5 vezes o tempo em que ele fica ligado em um dia, 2 horas. 5,5 vezes 2
dá um total de 11 kW por dia. Só que a pergunta vem pedindo durante um mês, então sempre consideraremos um mês com 30 dias, então a gente vai pegar essa energia de 11 kW, multiplicar por 30, 330 kW em um mês, que é utilizado nessa residência. É um valor alto. Espero que a gente tenha tomando banho de 10 minutos, tempo menor, né? A gente não precisa ficar tanto tempo no banho, tá bom? Ainda continuando esse mesmo exercício com esse funcionamento do chuveiro nessa casa com 4 pessoas, está perguntando qual o valor que vai ser pago à companhia de eletricidade pelo funcionamento só desse chuveiro nessas condições de 4 pessoas, tomando 8 banhos, 15 minutos cada. Se o valor de cada quilowatts é 75 centavos. Então, o valor que vai ser pago nos 30 dias é o consumo de energia vezes o valor de cada quilowatt. Cada quilowatt custa 75 centavos e o consumo em um mês foi de 330 kWh. Multiplicando esses dois valores dá um total de R$ 247,50. Então, um valor bastante alto, né? Então, toda vez que quiser cálculo do valor, a gente pega o consumo em todo mês e multiplica pelo valor de cada quilowatt. Nosso próximo exemplo, a gente tem o estilo de um medidor antigo de energia que tem em várias residências. Então, está mostrando como está posicionado cada um dos valores e a gente tem que analisar as indicações e fazer o cálculo de consumo. Então, o medidor de energia residencial é composto de 4 relógios. O sentido da rotação dos ponteiros e o da numeração crescente é o da numeração crescente. Inicia-se a leitura pelo relógio da esquerda. O valor obtido é expresso em quilowatts. Então, considere as leituras em 2 meses, o mês atual e o mês anterior, né? Então, a gente tem leitura do mês anterior. O que a gente vai começar? Começar pelo relógio da esquerda. Então, esquerda. Nossa esquerda. E o sentido dos números é o sentido do valor do consumo. Então, ó, 0, 1, 2. Então, esse aqui, sentido horário. Qual foi o consumo? O consumo foi depois do 1. Então, aqui registra 1000. Vamos para o segundo relógio. Agora eu tenho que olhar sentido horário, que é sentido anti-horário. Aqui o sentido horário, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que olhar nesse sentido. O meu ponteiro está depois do 8, antes do 9. Então, tem o consumo 1800. Terceiro relógio, vou olhar anti-horário, sentido dos números, anti-horário. Minha setinha está depois do 7, antes do 8, então 70. Então, 1870. O último da unidade, tá? Sentido horário. No sentido horário, parou depois do 6. Então, 1876. Esse foi a leitura do mês anterior. Agora a leitura do mês atual. Novamente, começando o relógio da esquerda, sentido anti-horário. Minha setinha agora foi para depois do 2, sentido anti-horário, seta depois do 2. Então, 2000, sentido horário. Minha setinha está depois do 3, 2300.
Depois, sentido anti-horário. Então, sentido anti-horário, minha setinha está depois do 5. Então, 2.350 e sentido horário, seta parou depois do 4. 2.354. Então, vimos a leitura do mês anterior e a leitura do mês atual. A gente vai diminuir a do mês atual menos a do mês anterior e vamos saber o consumo em quilowatts nesse mês. Então, se a Companhia da Eletricidade está cobrando 20 centavos por cada quilowatt, qual o gasto nessa residência, considerando um mês? Então, no mês anterior, como a gente viu, 1.876. Mês atual, 2.354. Então, qual foi o consumo? Foi mês atual 2.354 menos o mês anterior 1.876, que totalizou 478 kWh. Qual vai ser então o valor gasto pago? É o total, porque foi registrado já dizendo lá em cima que era em quilowatts, que era o valor de um mês, então 478 quilowatts, hora vezes 20 centavos por cada quilowatt, multiplicando deu R$ 95,60. Além disso, sabendo que 1 joule é igual a 1 watts vezes segundo, qual foi o consumo de energia elétrica na residência com a instalação desse relógio, se a instalação desse relógio fosse em joules? Então, a gente sabe que 1 kW é 1.000 watts. E uma hora? Uma hora tem 3.600 segundos. Então, qual a quantidade de energia no mês anterior? 478 quilowatts vezes hora. Cada quilowatt você tem que multiplicar por 1.000. Então, 478 vezes 1.000. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, eu tenho que multiplicar por mais 3.600. Multiplicando todo, dá esse valor imenso aí embaixo. Então, a unidade de medida não muito utilizada por conta de grande quantidade de números, não convém. Por isso, utilizado quilowatts-hora como unidade de energia nas nossas residências. Quarto, há alguns anos a iluminação residencial é predominantemente feita com lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas de LED. Em uma residência, usava-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts cada uma e que também ficam ligadas às 5 horas por dia. Adotando um valor de 40 centavos pelo preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de. Então, muitas das nossas residências aconteceu isso. A gente tinha as lâmpadas antigas incandescentes e trocamos pelas lâmpadas fluorescentes de LED. Obtivemos com isso bastante economia nas nossas residências. Então, a gente vai ver um exemplo de uma economia, calcular esse exemplo. Então, primeiro, vamos pegar as informações das lâmpadas antigas e incandescentes. Essas lâmpadas elas têm uma potência de 100 watts. Lembrando que potência ela tem que ser utilizada em quilowatts. Então, a gente pegou esses 100 watts e dividiu por 1.000, resultando uma potência de cada lâmpada de 0,1 kW.
Como são usadas 10 lâmpadas, então multiplicamos pelo total de lâmpada, registrando 1 kW, a potência das 10 lâmpadas usadas em kW. Qual a energia que essas 10 lâmpadas consomem ao ser usadas 5 horas por dia? Então, a energia é a potência em quilowatts, 1, multiplicando a quantidade de horas em um dia, 5 horas em um dia. Mas a gente quer um consumo durante um mês, considerando um mês de 30 dias. Então, vezes 30. E a gente já colocou tudo direto. Então, 1 vezes 5, 5 vezes 3, 30 dias, igual a 150 kWh pelo consumo o consumo dessas 10 lâmpadas incandescentes. Pagando 40 centavos por esse consumo durante um mês, a gente tem um valor a ser pago de R$60. Agora a gente vai ver as lâmpadas fluorescentes, mesmo passo a passo. Cada lâmpada agora ela tem uma potência menor, 20 watts. Então, esse 20 watts a gente dividiu por 1000, porque energia é sempre em quilowatts. Dividimos, deu 0,02 quilowatts, multiplicando pelo número de lâmpadas. 10 lâmpadas, totalizando 0,2 quilowatts das lâmpadas. Pegamos o 0,2 kW e multiplicando pelo número de horas, continuam sendo usadas durante 5 horas em um dia. Mas a gente quer o consumo em um mês, considerando um mês de 30 dias. Então, vezes 30 dos 30 dias. Totalizou 30 kW. 30 kW com a nova lâmpada fluorescente, sendo pago 40 centavos por cada quilowatts. Então, precisamos fazer 30 vezes 40 centavos igual a R$12. Então, qual foi a nossa economia? Antes, nas lâmpadas incandescentes, o valor final era R$60 pela utilização das 10 lâmpadas. Com as lâmpadas fluorescentes, R$12. Então, a nossa economia foi 60 menos 12, R$48. Então, nessa alternativa, é uma questão lá da PUC Minas, a gente vai marcar a alternativa B. A, B. R$48 foi a nossa economia. Tá? Então, espero que tenham entendido, fiz passo a passo para ficar bem claro. Espero que possam também calcular o consumo de alguns aparelhos das suas residências, como a geladeira, o micro-ondas, o chuveiro, que gastam muita energia. Será que você consegue reduzir o tempo gasto para reduzir o valor total lá em sua residência? Acho que convém fazer os cálculos e ver onde você pode economizar, né? Fazendo os cálculos a gente vê que a gente está pagando um dinheiro que não deveria, que a gente poderia gastar com outras coisas. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.